E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje, eu vim fazer um vídeo que eu estou muito ansioso. Eu vim reagir e analisar com vocês ao finalmente primeiro mini álbum de estúdio do Minho, do Shine. Eu tô muito ansioso. Em breve, eu irei postar a análise do novo álbum do Key também. Esses últimos tempos eu comprei o Don't Call Me, que é um dos meus álbuns favoritos do grupo. Então, aos poucos eu também quero ir fazendo a minha coleção do Shine também. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Puts, perdeu a amada? Legal esse piano. Muito ator. Bastante cinematográficos visuais. Fica em loop esse piano, né, na produção. Nossa. Ele tá procurando ela, né? Mas ela morreu no caso, né? Nossa, que pesado, Minho. Meu Deus, ele foi expulso do bar. Nossa. Ele tá lindo demais. Vivendo em todo lugar. Tadinho. Mas o que será que aconteceu? Foi um acidente de carro? Será? A gente tem que descobrir, né? E o pior é que o clipe, ele te pega de uma forma que eu só consigo prestar atenção nisso pra tentar descobrir, né? Mas agora eu vou falar um pouco da música. Eu achei a sonoridade da música muito Minho. Por mais que ele não tenha tido nunca um mini álbum, os covers que ele faz, apresentações, ou até mesmo dentro do Shine, isso é muito a vibe dele, sabe? É uma canção R&B, hip hop, com o ritmo bastante mid-tempo, que justamente ele consegue desenvolver os nuances vocais dele, tanto do rap quanto da vocalização, por conta dessa batida mid-tempo, é muito legal. Combina bastante com ele, né? Eu gostei. R&B é algo que combina bastante com ele. A música, ela tem esse loop de piano, como a gente pode perceber, e um som de sintetizador de arpejo em uma linha de base bastante pesada, que dá toda, como eu posso dizer, sei lá, dá todo esse mistério pra música que combina justamente com esse storytelling do videoclipe. Eu achei isso bastante interessante, porque passa essa angústia, passa esse mistério. Realmente eu achei bem legal. Casou, todos os elementos casaram muito bem, harmonizaram muito bem. Então eu achei isso bastante interessante. E ele tá nitidamente perdido e sofrendo ali dentro do videoclipe. Tá atordoado. Foi uma batida. Meu Deus! Ficou traumatizado.
E ele só deixou a mulher lá jogada, né? Tipo, vou sair andando. Ela morreu mesmo? Falou, então. Vou sair que nem um zumbi do The Walking Dead? Como assim? O arpejo ali. Oi? Como assim, cara? Tá bem profundo o significado disso, hein? Realmente, podemos perceber que Minho tem uma personalidade muito profunda, né? Um conceito artístico bastante profundo também. Eu, particularmente, eu adoro conceitos assim. É, dá um pouco mais de, como eu posso dizer, realidade, né, pro K-pop, não ficar tudo mágicas e conceitos flutuantes, brilhantes, sei lá, sabe? É realmente a realidade, isso acontece na vida real, sabe? Tem gente que realmente não aguenta perder quem ama, sabe? Eu gosto disso. Só fiquei surpreso. Cara, eu adorei a música. Eu adorei a música. A letra, a gente vai conversar sobre essa letra agora, que contrasta com tudo, né? Contrasta com todos esses sentimentos e essa angústia que ele passa aqui no videoclipe, né? Liricamente falando, ele tá tentando ir atrás e alcançar, no caso, essa mulher que ele perdeu, que não existe mais, né? Ele tá tentando perseguir, né? Chase, alguém que não tem como existir mais, sabe? E aí ele fica. É uma letra que ele tá bem atordoado, tá bem angustiado, né? Tá bem reflexivo. Toda hora ele fica é, tentando relembrar essa relação, esses momentos, mas ele sabe que não vai voltar. E é uma letra bem profunda, porque é realmente ele não ter opção em voltar com essa pessoa, sabe? É realmente o fim mesmo. É realmente ok, agora eu vou ter. Ele vai ter que assumir essa realidade pra ele mesmo, né? Por mais que doa. E é sobre realmente, né? Ele diz ali na letra, as memórias ficam assombrando eles, né? Parece fantasmas que ficam ali no ouvido dele. E isso machuca ele, faz ele sofrer, justamente porque ele não pode mais estar com essa pessoa, né? É claro que a gente pode interpretar a música como apenas um fim de relacionamento que realmente não tem como voltar, mas também tem essa parte de realmente você perder bruscamente alguém que você ama, né? É, aí eu fiquei bastante surpreso, né? Fiquei bastante surpreso. Bem legal, porque realmente é, a gente pode interpretar de muitas formas, né? Se é que vocês me entendem, né? Sobre você perder alguém e realmente não poder mais ter essa pessoa na sua vida, né? Gostei bastante. Uh. Legal esse som mais oriental. Ei, uma observação. Eu amo o Gemini. Eu amo, 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 amo de paixão esse artista. Geralmente eu escuto mais artistas solos do que grupos. E o Gemini é um deles. Ele tem uma música chamada Nome. A música é muito boa. Por favor, escutem esse artista. É muito boa. É uma vibe R&B com hip hop, com trap. É bem essa pegada do Minho também, sabe? É muito legal, vale a pena vocês escutarem ele. Uh,
Sintetizadores bem uptime. Voz do Minho bem suave. Hip hop com influência do trap. Ei. Aqui ele tá contextualizando um relacionamento que está arruinado e que cada um tá indo pra um lado. Eu sei o ponto. Tipo, eles não podem fugir dessa realidade que realmente o relacionamento tá arruinado, né? Se a gente for pegar ali Chase e interpretar realmente, não só pelos visuais, mas realmente, tipo, que é um relacionamento que não tá dando mais certo, a lírica faz sentido, assim, se a gente não for se apegar ao storytelling do videoclipe de Chase. Então faz todo um sentido, realmente. É um relacionamento que acabou e, infelizmente, eles não podem fugir disso, né? Run away disso. Por mais que eles tentem ali se manter, eles sabem que o relacionamento tá desgastado, né? Eu adoro esse tipo de música. Sei. Pô, temos cabeças diferentes, sabe? Uh, legal esses backing vocals. Uh, é uma música dominada por sintetizadores ali, né? Diria que é um hip hop com algumas influências do silent pop por conta desses sintetizadores que são um destaque, né? É isso. Tu- tu- Gostei desse riff de guitarra, né? Uma música R&B, né? Bem refrescante. Gostei desses grooves rítmicos da música com os riffs de guitarra. Ei, ao baixo. Tu, tá, tá.
A letra fala muito sobre, tipo, você confiar em si mesmo pra provar os sentimentos de amor pra alguém que não são visíveis aos olhos nus. É realmente sobre você interpretando assim na letra. E os mosquitos estão sugando todo o meu sangue aqui embaixo da mesa. Ah! Então, interpretando assim com as líricas, a gente é realmente sobre o Minho ainda tá gostando dessa pessoa, sabe? E ele vai fazer o quê, sabe? Talvez ele só queira mais uma chance pra provar o seu amor, sabe? Por mais que talvez o relacionamento possa não ter dado certo. Ok. Eu gostei bastante dessa, principalmente desse riff. Tananana, tá, tá. Todas as faixas têm um gênero dominante do R&B, com ali hip hop e tudo mais. Waterfall. Uh. Mais uma música R&B. Os vocais. Tem até uma dualidade aqui, né? Waterfall. Te levar pro seu waterfall. Esses sintetizadores dominantes dão bastante ênfase pros vocais dele. Legal essas harmonizações vocais que ele tá fazendo de fundo. Uh! Tem esse baixo na música também. Legal. A música é sobre você se apaixonar por alguém que é justamente expressado pela água, né? Como se fosse uma onda. Bonito. Voz linda. Os vocais deles combinaram bastante. Essa aqui é uma das minhas favoritas, junto com Chase e Runaway. Eu adorei, combinou muito a voz do Miho com a Lin Queen. A harmonização dos dois juntos deixou a música muito angelical, achei bem legal. É muito agudo. Legal. Tá explorando bastante os vocais dele nesse disco. O tom da música é muito baixo.
Me diga que não é um sonho, me leve. É, me leve pra sua cachoeira, né? É, tem uma dualidade ali, mas vocês entenderam, não é mesmo? Adorei a música, muito boa. Eu tava tentando lembrar que era Waterfall, mas agora faz Waterfall, água caindo, cachoeira, não é mesmo? Vamos pra Choice. Uh. Gostei bastante da melodia, dá bastante ênfase pros vocais dele. Ei, ei, ei. Um pop R&B, né? Uh. Hum. O legal dessa música é que tem uma composição de instrumentos na produção bem simples, que justamente dão ênfase para os vocais suaves do Minho, o que valorizam bastante, e a esse rap melódico da música. Então é bem legal. E a letra, né, até então, diferente das músicas anteriores, é uma letra bastante reconfortante, eu diria, porque justamente fala sobre. ahn, Pensando, como posso explicar? É uma letra bastante reconfortante porque o Minho tá falando aqui justamente sobre você olhar pra trás, você ver as escolhas que você tomou pra estar no lugar que você está hoje, mas você perceber que foram boas escolhas, sabe? Você não se arrepender do que você viveu até agora. Então isso é bem legal. O grave dessa música tá muito bom. Ei, os passos dele criam um ritmo. É isso. Tem influências do hip hop também. Ó, a melodia que dá ênfase pros vocais nessa parte do pré-refrão. O pré-refrão dá bastante ênfase pros vocais dele. Ei. Cara, tá difícil de escolher. É que eu gosto muito de música R&B e eu escuto muitos artistas que justamente combinam hip hop, R&B ou trap com R&B ou R&B, rock, trap.
Então fica difícil, porque realmente são músicas que eu escuto diariamente, então para algumas pessoas que gostam de música mais agitadas, podem achar um pouco tedioso, mas eu gosto, e reflete bastante a personalidade do Minho, todas as músicas, então eu gostei bastante por causa disso também. Rolou uma identificação. E no meu álbum do Don't Call Me, veio o photocard dele. Veio o photocard dele. Eu peguei a versão Fake Reality. Uou! Ei, ok. Gostei dessa percussão rítmica. E ele é tipo, tá um naipe 007, né? A base de sintetizador da música é bem áspera e pesada. Combina, tem até um pouco de toque retrô aqui na música por causa desses sintetizadores. Por causa dessa base de sintetizador. Uh! Essas harmonizações ficaram muito boas. Vocais muito suaves, né? É uma música pop com influências do R&B, né? E a letra ele tá bastante flexível, né? A percussão da música muito boa. Heartbreak, heartbreak. Tá meio que. Ele é tipo um hacker, como se fosse. Um pouco futurístico o videoclipe também, né? Uou! Acabou. Pô, essa música é boa, hein? Eu achei bastante sofisticada a música. Eu lembro quando saiu, eu não tinha gravado vídeo na época, porque eu nem ia gravar, mas aproveitei pra colocar aqui nesse. E ele colocou essa música nesse mini álbum, né? A letra expressa calmamente a dor no coração do Minho pelo desgaste de um relacionamento e justamente esses altos e baixos, o que entra, liricamente falando, de uma forma bem coesa dentro da lírica do álbum como um todo, né? E no videoclipe ele parece estar tentando procurar essa pessoa, né? Se a gente for interpretar como uma continuação de Chase, ele tá procurando aquela pessoa ainda, né? E na letra ele continua contextualizando que o coração dele tá em pedaços, por conta justamente
do fim dessa relação. E principalmente desses altos e baixos. Eu achei o álbum muito adulto. Essa é a real. Quando eu estava dizendo que não é, tipo, um álbum, sei lá, comercialmente pra hitar. Aqui a gente tem um reflexo da personalidade e dos sentimentos do Minho, que a gente sabe muito bem, ele é um grande compositor também. Então, ele escreve muitas coisas boas que geralmente vêm do coração dele e da sinceridade dele. Então, eu achei um álbum bastante verdadeiro com assuntos que vivemos diariamente. É aquilo que eu falei, é um álbum que tem esse conteúdo adulto, tem essa pegada sofisticada e que casa muito bem com a realidade. Não é nada de teorias, não tem nada de tipo, é algo exorbitante, é algo sofisticado, tá ligado? E eu gostei bastante do projeto. Todas as sonoridades, todos os gêneros explorados combinam entre si ali. O gênero dominante é R&B do álbum, isso é nítido, mas aí temos o hip hop, temos pop, temos ali um toque temos synth pop também, com um toque do retrô. Então, eu adorei o resultado que ficou. A gente tem ali músicas up-tempo, mid-tempo e down-tempo. E eu gostei bastante das parcerias que ele trouxe pra dentro do projeto também. Ficou tudo muito bem casado. Se eu tivesse que destacar as minhas favoritas aqui, definitivamente seria Heartbreak, Choice, Runaway, Chase e Waterfall. Talvez Prove It não tenha me conquistado tanto como as outras. Mas eu gosto dela, assim. Quando eu for parar pra ouvir esse álbum, eu ouvi todas em sequência. Porque realmente é uma submersão, né? Como todas elas sonoramente se combinam e se completam, é legal entrar por essa submersão sonora. Eu achei um álbum bastante interessante e definitivamente ahn, foi um ótimo começo, porque refletiu corretamente o Minho como artista. Bem legal. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Qual foi sua faixa favorita do primeiro mini álbum do Minho? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado e falou!